foi esse teatro ambulante que viajou pela Europa com as nossas famosas carroças palco, onde esses grupos iam de uma cidade para outra se apresentando. Então, a gente está numa Europa central, a gente já falou da Grécia, da Itália, da França, da Espanha, da Inglaterra, né? Os países mais ali no norte do Mediterrâneo, Portugal, a gente vai falar depois, mas o teatro ele vai andar por essa Europa. A gente viu que a comédia dell'arte ela já havia viajado para o norte da Europa, partindo da Itália. E aí, como na Inglaterra houve um crescimento muito grande das companhias teatrais, o teatro elisabetano ganhou um tamanho e muitas companhias surgiram, começou a ter uma concorrência muito grande. Então, muitos grupos da Inglaterra passaram a viajar para outros países para poder apresentar o seu teatro, para poder conseguir apoio público e continuar apresentando as suas peças. Então, esses grupos, eles saíam da Inglaterra, principalmente indo primeiro para a Dinamarca e para a Holanda, a partir daí que eles foram se espalhando pelos outros países e foram encontrar um lugar muito fértil para fazer esse teatro na Alemanha. Então, muitos grupos vão se estabelecer na Alemanha para apresentar os seus trabalhos. Eles vão ter, vão ter os bufões e os palhaços, que vão estar junto com os atores ambulantes nos mesmos espetáculos. Tá? Então, eles vão se apresentar na corte, eles vão se apresentar nas cidades, e aí tem Praça do Mercado, as feiras, as estalagens dos vilarejos, como a gente viu, onde eles pudessem chegar, eles vão parando. Esse norte da Europa, nesse momento, está vivendo a Guerra dos 30 anos. Eu vou falar um pouquinho dessa guerra. Que, na verdade, não é uma guerra. São várias pequenas guerras que vão se dar por disputas políticas, disputas de trono e também por disputas religiosas entre católicos e protestantes. Então, é uma guerra que assume esse papel de guerra santa também. Os atores eles saem da Inglaterra com uma carta de recomendação, eu estava aqui no slide anterior, dos nobres, como eu tinha falado para vocês na aula anterior, nas aulas anteriores, né, os nobres, a corte, eles adotavam as companhias de teatro. Então, essas companhias que não eram adotadas e que precisavam viajar para outros lugares, alguns nobres davam cartas de recomendações para eles, e aí eles chegavam, por exemplo, na Dinamarca, olha o que o nobre de lá falou de mim. Aí os nobres de cá aceitavam essas cartas e permitiam que esses atores se estabelecessem na cidade para apresentar os seus espetáculos durante determinado tempo, e dali iam para outras, enfim, assim eles viajavam. Então, eles estão nesse momento dessas guerras, desse puritanismo protestante contra o catolicismo, que está lutando nessa contrarreforma para recuperar a sua importância. E aí chegam dois momentos do teatro ambulante. Um é a comédia dell'arte, que vai trazer essa coisa mais jocosa, essa coisa mais das brincadeiras. É uma comédia que vai trazer sempre a questão da comédia de costumes, né? A gente vai rir dos tipos caricatos. A comédia inglesa, ela vai ser um pouco diferente. A comédia inglesa, a gente viu isso no teatro elisabetano, é uma comédia mais leve, mais alegre, mais baseada nas tramas do que necessariamente nos defeitos das personagens. Vai ser uma comédia mais aceita por esses puritanos protestantes. E aí, por isso, o teatro inglês vai se sobressair um pouco nesse norte da Europa, até que eles desenvolvam o seu próprio teatro local.
a partir dessas ligações com a comédia dell'arte, com o teatro inglês, eles acabam desenvolvendo um teatro próprio. O palco, normalmente, era uma construção de madeira, seguindo o modelo do teatro elisabetano. Então, dentro de um pátio, um palco quadrado, com marquises segurando um teto que cobria parte do palco, a boca de cena ainda é aberta, né? Eles também usam o palco superior, como o teatro elisabetano, as varandas, as sacadas. Tem esse telhadinho, como eu falei, cobrindo uma parte do palco. E eles usam cortinas. A cortina ela vai servir tanto para separar o palco, então os atores se arrumam atrás da cortina, ela serve de camarim, como às vezes a cortina vai servir para ampliar o palco. Então, alguma cena começa ali na frente e eles precisam de um espaço maior e eles abrem a cortina e alguma coisa vai acontecer ali atrás, eles vão ter esse novo espaço de atuação aí atrás. E aqui vão aparecer alguns nomes desses ingleses que vão se misturar com os atores e com os escritores desses países nórdicos. Eles começavam a viajar e acabavam contratando pessoas, atores locais, e passavam a falar na língua do país, quando eles se estabeleciam durante muito tempo em um determinado lugar. Então, a gente vai falar primeiro do John Sackville. O John Sackville foi numa de suas peças que primeiro se usou o nome clown. Tá? É aí que aparece o nome clown ou possé, como também eram chamados. E clown, nesse momento, ele vai significar grog. Ele ainda não tem o significado de palhaço. Depois vocês vão, quando vocês forem fazer palhaçaria futuramente com Paulo, vocês vão ver que o palhaço, às vezes, ele está embriagado. Por quê? Porque ele é miserável, ele está com fome, ele bebe para se aquecer. Daí vem o nariz vermelho do palhaço. Aquilo é pinga. O nariz vermelho nada mais é do que... Estou vulgarizando a coisa, tá? Depois o Paulo vai contar essa história um pouco mais elaborada para vocês. Mas aqui surge o nome clown. É aqui que a primeira vez o clown tem esse significado. E o clown do Thomas Sackville vai se chamar Jumbo's Cat. Meu alemão hoje está uma maravilha. Minha pronúncia, vocês viram que ela está impecável. Não dá para botar defeito. Bom, ele quando vai chegar, na verdade, ele chega primeiro na Dinamarca, em 1592. E aí o duque Heinrich Julius de Brunswick, que era casado com a princesa da Dinamarca, vai se encantar com essa companhia inglesa e vai falar com ele, olha, fica aqui na Dinamarca, fica aqui em Copenhague, a gente é legal e você pode trabalhar aqui. Então ele ficou muitos anos com a companhia dele na Dinamarca. Ele contratou atores da Dinamarca para trabalhar com ele e desenvolveu uma grande carreira ali. Aí a gente vai falar de outros nomes importantes nesse momento. Primeiro, Robert Brown, que além de ator, além de dramaturgo, ele era dono de uma companhia. Ele vai chegar na Alemanha em 1606, vai trabalhar muitos anos na Alemanha, e aí, em determinado momento, ele quer voltar para a Inglaterra, então ele deixa a companhia dele continua na Alemanha, e ele volta para a Inglaterra, aí lá ele monta uma nova companhia, e com um novo repertório, começa a escrever novas peças, e em 1618 ele vai para Praga, que nessa época ainda era a capital da Boêmia, né? O mapa geográfico atualizado. Nesse momento, Praga era a capital da Boêmia. Ele também vai trabalhar com palhaços, todas as peças dele tem palhaços que entram nos entreatos aqui. E aí aparece a figura do John Spencer, que chegou mais ou menos no mesmo período. John Spencer foi primeiro para a Alemanha, em 1605, e fez todas as peças dele naqueles moldes do protestantismo, fazendo peças que iam agradar ao protestantismo. O John Spencer, ele vai, nesse primeiro período dele, chegando na Alemanha, ele vai se apresentar
em Leiden, que é uma cidade alemã, depois ele vai para a Holanda, aí ele volta para a Alemanha, depois vai para a Prússia, depois vai para a Polônia. Então, eles viajavam. Não existia uma rota. Ah, como é que eles viajavam? Eles iam primeiro para a Alemanha, depois para a Dinamarca, depois para a Polônia? Não. Era meio zigue-zague. Um vai para cá, e outro vai para lá, e outro vai para cá. E as companhias se encontravam no meio do caminho. Não tinha uma tradição de começar uma temporada para uma cidade, não. Era muito aleatório essa viagem. O John Spencer ele também vai ter um clown muito famoso, que é o Stockfish. E apesar dele ser o dono da companhia e dele ser um ator considerado um grande ator, ele não pegava os papéis dramáticos das peças. Ele sempre fazia o palhaço que entrava entre atos para animar a turma e fazia muito sucesso. Então, esse palhaço Stockfish foi desenvolvido pelo John Spencer. Aí, inspirados pelos autores ingleses, os autores locais começam a escrever. Na Holanda, o maior destaque vai ser o Juste van de Vondel. Eu falo isso toda aula, adoro falar esse nome, Van de Vondel. Bonitinho. Ele é considerado o maior autor clássico holandês. Até hoje ele recebe esse título. Ele vai estrear em 1638, quando ele escreve o Gisbrecht van Amstel, não é Amstel, tá? Não é o nome da cerveja, e ele vai acabar abrindo a inauguração de gala do Teatro de Schouwburg, em Amsterdã. Nesse período, os autores e as companhias holandesas, com todo o sucesso que o Van der Vondel fez, elas passam a ser concorrentes diretos dos autores das companhias inglesas. Então, eles começam a viajar também por toda a Europa, partindo da Holanda, e o teatro holandês vai se desenvolver muito em função desse dramaturgo. Teve outro dramaturgo holandês também, que foi discípulo dele, que foi o Gryphius, que eu acabei não colocando no slide, mas ele teve uma grande influência do Van der Vondel e ele fez muito sucesso também. É o segundo nome assim, na hierarquia desse teatro holandês. Bom, aí em 1651 termina a Guerra dos 30 Anos e muitos teatros vão ser inaugurados nesse período. Então a gente tem uma profusão, os teatros deixam de ser aquele teatro rudimentar de carroça e eles passam a inaugurar prédios teatrais. Agora eu vou falar de alguns nomes do teatro desses países para a gente conhecer um pouquinho. Não temos nenhuma história muito aprofundada sobre eles. A gente tem citações e resquícios dessas histórias, né? O primeiro nome que eu vou falar é o Robert Reynolds, que ficou muito conhecido pelo seu palhaço Pickle Herring, e ele chegou a apresentar no Otônio, que era o maior teatro da cidade de Kassel. A gente vai mostrar uma foto dele mais para frente. Johannes Vetten. Johannes Vetten foi um autor também importante dessa época. A gente tinha o Andreas Ellison e o Johan Casper Hack, que foram dois donos de companhia, todos holandeses, duas companhias que viajavam pelos lugares. Carl Ludwig Hoffmann foi também um ator, e talvez o nome mais importante desse período, Caroline Neuber, que foi uma atriz, que foi uma mulher à frente do seu tempo, que abriu portas para muitas dessas companhias. Ela tem várias histórias pitorescas sobre ela. Ela é uma mulher realmente que dedicou a vida ao teatro, que abriu mão de uma condição social. Ela era filha de uma família aristocrata e ela abriu mão de tudo para viver a vida nas companhias. Ela foge de casa, então, e se casa com outro homem, que dá esse sobrenome para ela, é o nome do marido dela, e ela vai levar essa vida de teatro mambembe, totalmente apaixonada pelo teatro. Então ela abre a mão de uma posição aristocrática, do dinheiro da família, do conforto
e abandona tudo, e é um escândalo, e ela vai ser essa mulher revolucionária que vai fazer o teatro holandês ter todo esse vigor que teve. Aqui é o Teatro do Otônio, na cidade de Kassel, na Alemanha. Esse teatro existe até hoje. Claro que algumas reformas estruturais foram feitas, mas a base é a mesma arquitetura daquela época. Então, é um teatro importante aí para a gente pensar nesse período barroco no espaço do norte da Europa. E esse teatro vai sair da Holanda e vai até a Rússia. Uma Rússia que, nesse momento, ela não tinha teatro. O único entretenimento artístico que tinha na Rússia eram os bufões, eram os palhaços. Então, quando essas companhias chegam na Rússia, e isso vai ser muito importante para depois a gente ver, quando a gente pensa que a Rússia não tinha teatro, essas companhias chegam lá, anos depois ela vai ter o Tchekov, ela vai ter outros grandes dramaturgos, né? Então, são sementinhas ali que foram plantadas. Então, esse teatro clássico russo que vai se desenvolver no século XVIII, no século XIX, que vai se tornar tão grandioso e que vai chegar à exímia execução com Stanislavski, aí já na virada do século XIX para o século XX, essa foi a sementinha quando Johann Christian Kunst vai para a Rússia e os czares gostam das companhias e começam a incentivar que essas companhias viajem para Moscou, e o teatro russo vai se desenvolver a partir também desses grupos de teatro ambulante, que na verdade eles não são, a gente não estuda muito a dramaturgia deles, a gente não sabe muitos detalhes de como ele era feito, mas a importância está nessa viagem, poder ter proporcionado a criação de obras importantes no futuro, né? Essa é a sementinha que fez o Goethe se desenvolver, é a sementinha que fez o Ibsen se desenvolver, o Strindberg se desenvolver, e por isso que a história do teatro ela é tão fascinante, ela é tão bonita, porque a gente vê que até hoje, quando a gente monta o Alto da Compadecida, a gente está trazendo os personagens de Plauto e Terêncio, e a gente vê que eles vão passando por várias civilizações e vão chegando até gente, e a gente vai transformando. Hoje, quando a gente vê um palhaço contemporâneo fazendo a sua arte, pensar que ele vai ser a somatória de vários elementos, desde o caragóis lá da Arábia até esses clowns que surgem na Holanda e vão se misturar e vão trazer essa alegria para hoje. Então, essa é a contribuição do norte da Europa para o nosso teatro contemporâneo, isso que vem desde esse classicismo barroco até os dias de hoje. Era isso um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Vocês estão vindo de aulas longas de Shakespeare, de mulher, de repente hoje ela vem, nossa, 2 assuntos numa aula só, mas foi isso mesmo. Semana que vem a gente vai partir para a era burguesa. Vamos conhecer os autores da virada do século XVII para o século XVIII até meados do século XIX, onde aí já começa a Revolução Industrial. Isso vai também ter consequências no modo de produção teatral, com a luz elétrica, que vai ser muito impactante no teatro. A gente vai começar a ter espetáculos noturnos, né? Mas isso vai ficar mais para frente um pouquinho. Então, semana que vem, a gente vai falar desse teatro burguês do século XIX.